Insight. A política local e suas direções. O que está por trás das decisões e a análise dos cenários. Com Marco Antônio Sabino. Oi, Sabino, tudo bem? Boa tarde, Joel, tarde. Ana, Giovana, ouvintes, tudo bem? Tudo bem. Legal, graças a Deus, tudo em cima, né? Então tá bom. Ô, Sabino, esse problema da Cracolândia, hein, meu? Prefeito entra, prefeito sai, até governador fala, vamos resolver isso aí, e nada de resolver. Me parece ali um problema insolucionável. Será que é mesmo? É isso, Joel. A gente quantas vezes já ouviu falar, não, agora sim, e não sai, né? E Cracolândia, morador de rua, um tema puxa o outro, né? Por isso a gente vai falar um pouquinho desses dois temas hoje. Apesar de nenhum governo ter conseguido resolver o problema aqui no Brasil, várias cidades do mundo têm encaminhado soluções. Resolveram? Não. Não se a gente for olhar do ponto de vista tradicional nosso, que a gente não quer ninguém viciado, não quer nenhum dependente químico na rua. Mas isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Todos encontraram soluções que são soluções paliativas ou que incentivam a pessoa, muitas vezes, a deixar o vício. Por exemplo, Berlim ou Frankfurt e várias outras cidades criaram áreas de consumo controlado. E naquelas áreas se dá toda a sustentação, se oferecem todos os serviços públicos para tentar tirar a pessoa do vício, seja o serviço social, seja o serviço de saúde. Só que nessas áreas, nessas cidades, o problema não é o crack, o problema é a heroína. E a heroína, você tem remédios muito avançados e reconhecidos que permitem o enfrentamento da fase chamada de crise de abstinência. Não é o caso do crack. Aliás, até há um remédio inclusive extraído de uma planta hoje que permite esse combate à crise de abstinência do crack, mas ele não foi aceito pelas autoridades sanitárias brasileiras, porque ele tem contraindicações. Ele gera outros tipos de problema. Então, no Brasil, ele não foi liberado. Bom, o fato é que quando a prefeitura consegue retirar 10 dessas pessoas hoje que estão envolvidas com o crack da rua, 100 novos entram. Principalmente no cenário em que nós estamos vivendo e que o problema está se agravando muito rapidamente de crise econômica, de desemprego e de desalento geral da sociedade. Há algum tempo se propôs uma solução da Cracolândia que passava por uma reurbanização daquele quadrilátero. Essa proposta tem esbarrado um pouco na justiça também. A justiça não permite ali que se façam as obras de reurbanização. Tem questões ali para serem resolvidas na justiça. Ninguém encontrou solução definitiva. Há iniciativas isoladas, mas nenhuma solução. No governo Dória, vocês lembram, o governador João Dória chegou a dizer que o problema estava resolvido, né? Depois explicou que tinha sido mal compreendido. No governo Bruno Covas, se tomou uma outra iniciativa, aliás, na Secretaria de Governo, que era uma iniciativa de fazer coisas parecidas com essas que foram feitas em outras cidades. Criar áreas para um consumo controlado. Isso repercutiu muito mal, a população não aceitou. Isso é muito polêmico. Muito polêmico, não aceitou esse tipo de solução. E foram criados os chamados CIATs, que são unidades de tratamento. Você tem níveis de dependência. O CIAT 1 é o chamado a porta de entrada, depois você vai para o CIAT 2, que são locais em que as pessoas estão mais próximas de deixar o vício, e finalmente o CIAT 3, que é uma tentativa de reinserção social dessas pessoas que são dependentes químicas, né? Hoje você tem, por exemplo, no CIAT 2, que é onde as pessoas estão mais próximas de serem curadas, vamos chamar assim, ou pelo menos de redução de danos, como é a frase técnica daqueles que enfrentam o problema. Você tem ali 200 vagas em cada um, são 2, basicamente um no Glicério e um na Armênia, todas as vagas ocupadas. E você tem o chamado CIAT 3, onde as pessoas buscam emprego, são treinadas, recebem treinamento profissional. Você tem cerca de 60 vagas em cada um deles, são 3, e as pessoas ali podem ficar no máximo 2 anos. Não existe percentual de recuperação
Não existe nenhum índice que fale assim, pô, esse programa é bem sucedido. Por quê? Porque a recaída é parte integrante da recuperação. Então, muitas pessoas que começam essa recuperação acabam tendo recaídas, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu hoje que, além da Cracolândia crescendo e crescendo cada vez mais ali no centro da cidade, você tem pelo menos 22 outras mini Cracolândias espalhadas em vários outros bairros. Ou seja, a situação se agrava cada vez mais sem que haja um discurso muito explícito, muito claro de enfrentamento do problema, como houve em outras cidades. Soluções polêmicas ou não, elas precisam ser discutidas pela sociedade. E quem traz as soluções para serem discutidas pela sociedade são os políticos, são os governantes, que precisam ter essa coragem do enfrentamento dessa discussão, seja ela uma discussão que vale dar votos, seja uma solução que vale tirar votos. Mas o fato é que ela precisa ser discutida. E o flagelo dos dependentes químicos leva a uma outra discussão, que é a discussão sobre os moradores de rua, né? Moradores de rua que hoje principalmente estão no centro da cidade, mas também não só. Se você for aqui em Bairro Nobre, Campo Belo, Brooklyn, Moema, na Zona Sul de São Paulo, você vai ver muitos acampamentos, eu digo acampamento, não é um morador de rua só lá isolado, acampamentos de moradores de rua, e isso está cada vez maior. O prefeito Ricardo Nunes fez uma proposta aí de envolver mais as igrejas na prestação de serviço para os dependentes químicos e para os moradores de rua, que também é outro tema polêmico, porque muitas vezes a igreja chega com um tipo de ajuda que, além de ser uma ajuda espiritual, mas é uma ajuda também de cortar o cabelo, dar asseio para essas pessoas, o que acaba, de alguma forma, segundo os especialistas, mantendo essas pessoas na rua. Então, todos esses temas são polêmicos, mas eles têm que estar na pauta dos políticos. Agora, para encerrar, tem um projeto da Prefeitura de recuperação do chamado Centro Histórico. É um projeto antigo que o prefeito Ricardo Nunes, aqui mesmo nos microfones da Bandeirantes, disse que vai tocar para frente. Muito bem. É um programa que vai trocar todo o piso do centro da cidade, naquele triângulo entre Líbero Badaró, Boa Vista e Praça da Sé, que vai oferecer mais iluminação, que vai incentivar o chamado retrofit dos prédios ali, ou seja, a reforma dos prédios, que vai propor várias soluções para lá, incentivando bares e restaurantes, porque ali não tem moradia, então os bares e restaurantes podem ficar até mais tarde, mas não há uma solução no projeto clara para os moradores de rua. Os moradores de rua continuaram lá. É bom dizer que, ao contrário do que se imagina ali no Centro Histórico Antigo, mesmo com a quantidade de moradores de rua que a gente tem, os índices de criminalidade são pequenos. Então, não são os moradores de rua os responsáveis pela violência. Não são. A violência ali não é grande. É que a sensação que as pessoas têm é uma sensação de insegurança. Degradação também, né? Degradação, é muito difícil você caminhar numa quadra que às vezes cheira a urina. Falta de iluminação. É sujeira mesmo. Sujeira, né? Enfim. E o dependente, ele precisa cometer furtos, roubos, para manter o vício dele, né? Porque não tem outro caminho. Exatamente. Ou o cara vai vender droga, ele é captado pelo tráfico de drogas, ou ele vai cometer esses outros crimes aí que nós estamos falando. É um problema que, como você falou no início aí, Sabino, da sua linha de raciocínio, não tem como não encará-lo de frente, né? Não adianta você ficar tentando colocar essas pessoas debaixo do tapete. Lá atrás até que dava, porque tinha menos gente, né? E era errado também, você ia mas... colocando ali e tal, vai deixando no canto, as pessoas escanteadas, algumas iam morrendo e tal, porque é um caminho natural, né, do dependente químico, principalmente o dependente de crack. Só que hoje o problema está muito grande. Além de estar grande e concentrado ali na Cracolândia, há essas outras 22 menores espalhadas por São Paulo. Agora, qual que é o caminho? Como você disse, os políticos precisam criar um caminho para isso. Precisam puxar o problema para eles e falar, olha, vamos empenhar tanto, vai ter que ser feito um desenho que se copie algo de fora, que se faça algo programado, algum consumo ali programado, acho que o termo é esse que você colocou, né? Uma área para que o consumo seja dosado, controlado, né? Para o cara ir desmamando aos poucos e, junto a isso, ir oferecendo dignidade aos poucos. O corte de cabelo oferece dignidade para o sujeito, porque às vezes ele está ali de uma forma totalmente diferente
da forma original dele, daquela forma que ele tinha lá atrás, visualmente falando. O banho, uma roupa limpa, você vai mostrando para esse sujeito que ele tem condição de voltar a conviver em sociedade. Inclusive trabalhar. Né? Trabalho. Há um projeto muito bonito lá dentro da Cracolândia, desenvolvido por pessoas, é claro, extraordinárias. Uma delas é o Fogaça. Um outro cara chama-se João Blota. Ele é até primo da nossa querida Sônia Blota aqui. Eles estão ali para ajudar essas pessoas, sabe? Conseguem trazer algumas delas oferecendo trabalho. Outras são amparadas mesmo. O João Blota me disse que um cara um dia pediu para ele um abraço. Falou assim, eu queria que você me desse um abraço, pode ser? Né? Então, assim, essas pessoas são marginalizadas, mas a gente tem que entender que são seres humanos e que dependem da gente. Eles são totalmente dependentes da gente. Né? Então é desumano você ficar só achacando, falando, olha, isso aí é bandido, é bandido, é bandido. Não é por aí. Nós temos que buscar uma alternativa mais cedo ou mais tarde. Deus me livre e guarde, gente. Droga é a pior coisa que pode aparecer na vida de uma pessoa. Eu, felizmente, nunca tive contato com nenhum tipo de droga. Nem maconha eu fumei. Nem maconha, mas já tive contato com pessoas que sofreram e muito com isso. Pessoas próximas que sofreram e muito com isso. E que acabaram saindo. Por quê? Pelo apoio familiar, pelo carinho, pelo amor. E essas pessoas têm de tudo menos isso que eu estou colocando aqui. Que é o caminho mesmo para você conseguir sair do fundo do poço. Porque quando você está no fundo do poço, o que não falta é gente para jogar terra em cima do buraco lá e você lá dentro. Poucas pessoas aparecem para jogar uma corda e tentar te resgatar, não é? Então que a gente faça aí por onde para tentar socorrer essas pessoas todas. As pessoas podem perguntar assim, mas o que o Sabino está falando numa coluna de política sobre Cracolândia e morador de rua? Tem tudo a ver com política. Ora, os políticos precisam entender que precisam enfrentar essa situação. Nós precisamos de um programa polêmico ou não importa, mas a sociedade precisa tomar uma posição sobre isso e esse é um papel originalmente dos políticos. O político não está aí para inaugurar obra. O político está para enfrentar os problemas que a sociedade delega para eles. Então esse é um problema que eu espero que o prefeito Ricardo Nunes priorize e espero que não só o governador João Dória, ainda em fim de mandato, caminhando para o fim do mandato, como também o próximo governador priorize. Tomara. Com certeza. Importante. Sabino, muito obrigado, viu? Obrigado, viu, Boa gente? semana para você. Para vocês também.